Então vamos lá, vamos fazer um comparativo para a gente entender como que os dois primeiros capítulos da Bíblia, né, um pouquinho do capítulo 3, eles têm a ver com o cumprimento da Bíblia lá em Apocalipse 21 e 22. Então vamos pegar a ordem dos fatos aí. Gênesis capítulo 1. A gente tem o quê? No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus sobre a face das águas. Deus então cria a luz. Deus cria a porção seca e cria os mares. Né? A gente já falou sobre isso no vídeo anterior. Surge uma porção seca, em volta dessa porção seca, independente de onde está ali no globo terrestre, o mar ele tem ali uma corrente marítima e tem um mar diferenciado, dependendo da placa. Deus então cria a terra e manda que a terra produza erva. Deus cria os luminares. Deus cria animais aquáticos e aves, animais terrestres e humanos. Deus entrega o governo de tudo que tem na terra para os humanos. Aí em Gênesis capítulo 2, Deus planta o Éden e ali cria os rios que saem do Éden. Deus descansa com a criação, né? Aqui é a instituição do sábado. E olha em Gênesis 3. Vem maldição sobre a terra em função do pecado da desobediência. Ali então começa a ter dor e sofrimento. E os humanos são impedidos de entrar no jardim. Eles são expulsos do jardim, e aí Deus coloca querubins ali, protegendo a entrada, e uma espada flamejante que gira para que ninguém tente chegar próximo dos portões e entrar no jardim novamente. Então é interessante que aqui, se você pega a Bíblia escrita, o escrito original, ela não tem esse intervalo de capítulos. Pode ver, por exemplo, que o capítulo 1 de Gênesis, ele não conta a semana completa, os 7 dias, porque no 6º dia lá, Deus ainda planta o Éden e cria os rios que saem do Éden, né? E Deus descansa no 7º dia, lá no versículo 3. Tá? Então veja que se você for considerar que o escritor da Bíblia original, ele não conta a criação da semana com intervalo entre capítulos, ele conta ela direta, nós podemos dizer que o capítulo 1 e 2 praticamente são os mesmos. Ou pelo menos até ali no versículo 4, que é quando Deus começa a detalhar, né, toda a criação que ele esmiuçou por tópicos aqui no primeiro capítulo. Tá? Então não é nenhum absurdo a gente ver que, por exemplo, de Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, até ali Gênesis 2, 4, se trata de todo um acontecimento. A semana dos 7 dias até o descanso, ela termina no capítulo 2. Tá? E aí a gente tem os acontecimentos do capítulo 3, que também são em consequência da criação do Éden. Tá? E aí a partir do capítulo 4 que Deus começa a contar as histórias das descendências do homem, que aí fala sobre os filhos de Adão e Eva, sobre Abel e Caim, e começam as genealogias, e aí Deus começa a contar histórias dos personagens e das tribos que viria em seguida. Os 3 primeiros capítulos da Bíblia falam sobre a criação e como a humanidade perdeu o direito de viver no jardim e teve que viver fora dele. Tá? Então aqui é o princípio de tudo e como chegou à maneira que estamos hoje, numa terra amaldiçoada pelo pecado, uma vida de dor e sofrimento, conquistando tudo com suor, com dificuldade, e o nosso impedimento de hoje entrar na glória de Deus, que era o jardim na época. E aí vamos fazer agora um comparativo com Apocalipse 21 e 22, para ver como que Deus ele justifica e ele regenera e ele reconstitui todo esse acontecimento do princípio. Gênesis 1, 2 e um pouquinho do 3 conta o princípio de tudo. Apocalipse 21 e 22 é um espelho de Gênesis 1 e 2, que é a consumação de tudo. Observe esse comparativo. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Lá em Apocalipse 21, Deus fala que ali João viu novos céus e nova terra, a regeneração dessa que tinha sido destruída. Nós temos aí então o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas de uma terra que era sem forma e vazia. Aí nós temos no capítulo 21 de Apocalipse, agora nós temos uma nova terra, que é a visão que João tem da Nova Jerusalém descendo, e ali agora ela tem formato muito bem definido. Ela não é mais sem forma, ela tem formato definido.
Porque ele fala das medidas do templo, da medida da coluna, da medida dos muros, da edificação, ele fala das pedras que construíram a rua, ele fala das pedras que faziam parte dos caminhos. Então agora não é mais sem forma, ela tem formato bem definido. E principalmente ela não é mais vazia, mas ela é habitada por todos aqueles que tinham o selo do Cordeiro e herdaram essa terra. Deus então ele cria a luz, mas em Apocalipse 21 não terá mais essa luz porque ele será a própria luz dos salvos. Ele substitui uma luz criada pela sua própria presença luminosa. Aí temos a porção seca e a criação dos mares. No versículo 1 de Apocalipse 21, quando João vê novos céus e nova terra, ele fala que o mar já não mais existe. Só que é interessante aqui que não quer dizer que não vai mais existir água. Isso aqui é muito profundo, porque ele está dizendo que os mares já não existem. Quer dizer que não há mais separação de águas por fragmentos de placas ali. Deus regenera tudo para que volte a ser uma placa só. Então você tem ali a água que havia em volta da porção seca. Isso é regenerado. Não tem mais divisão de mares, esse mar e aquele mar, porque agora é uma porção seca só. Por isso que ele fala que o mar já não existe. Não é que vai deixar de existir água. Até porque a gente vai ver lá na frente que a própria descrição do Apocalipse vai dizer que ali do meio da grande cidade saíam ali os rios. Né? Então vai ter água ainda, só não vai ter essa divisão por continentes que dividem diferentes mares e correntes marítimas como a gente conhece hoje. Veja lá que Deus ele cria a terra e ela produz erva. Só que Deus no versículo 5 fala que fez todas as coisas novas, as coisas velhas já são passadas. Então a terra que foi destruída no juízo de Deus nas últimas coisas vai ser regenerada e vai ter terra nova. Aí Deus cria os luminares para governar dia e noite, mas não haverá mais sol e nem haverá mais lua, porque não vai ter mais dia e nem noite. Vai ser um dia que dura para sempre, com a presença de Deus como sendo o seu grande luminar. E isso se repete também lá em Apocalipse 22, no verso 5. Não haverá mais sol e não haverá mais lua, porque não há mais dia e mais noite para ser governados pelos luminares. Animais aquáticos e aves também foram criados no começo. São destruídos também no juízo de Deus das últimas coisas. Mas João vê que Deus faz todas as coisas novas. E todas as coisas quer dizer todas as coisas. Todas as espécies que já foram extintas, infelizmente, voltarão. Nossos queridos amigos dinossaurinhos voltarão também. Tudo vai ser feito novo para habitar essa terra nova e esse céu novo. Animais da terra e humanos. E aí a mesma coisa. Seja animais da terra, seja aquático, seja ave, tudo vai ser feito novo naquela terra e naquele céu novos. E olha só, o governo da terra aos humanos, lá em Gênesis 1, em Apocalipse 21, já quem vencer, quem chegar digno nesses últimos acontecimentos, vai herdar de novo toda essa terra. Então a terra que foi dada como governo aos humanos, que pecaram e perderam o direito de governar, quem vencer até o dia da consumação vai herdar novamente todas essas coisas. Tá? E a herança da terra voltará a ser do homem. Veio que Deus planta o Éden lá na criação, e do Éden saem os rios. A gente vê lá em Apocalipse 22 que João tem uma visão dentro da cidade ali de Deus. Ele tem uma visão da árvore da vida, aquela mesma que havia no Éden, só que agora ele fala que ela produz 12 frutos, um fruto por mês. É interessante que ele fala que esses frutos serão saúde para as nações, né? E aí dessa árvore da vida, de dentro da cidade, saíam os rios da água pura da vida também. E aí você vê que no começo Deus descansa com a criação, né? E lá na consumação ele habitará com a criação. Ele não mais vai só descansar das suas obras, mas agora ele vai habitar com a sua criação na cidade que ele fez para morar com os seus. E aí a gente tem aqui, olha, a maldição ela vem sobre a terra diante do pecado que o homem comete. Mas lá em Apocalipse 22, João ele vê que o próprio Deus fala que não haverá mais maldição nessa nova terra. Ali também, com o pecado do homem, a mulher é sentenciada, né, a dar à luz com dores do parto, o homem é sentenciado
a conseguir o fruto da terra com muita dor e sofrimento e com o suor do seu trabalho, né, entre tantas outras coisas que foram infligidas sobre a terra com o pecado e a maldição que vieram com ele, né? Mas em Apocalipse 21, Deus fala que enxugará toda lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dentes e todo sofrimento cessará. E por fim, né, o homem é expulso do jardim pelo pecado, e aí Deus coloca nas entradas do jardim os querubins guardando a entrada e a espada flamejante. E o homem fica impedido de entrar no jardim. Mas lá em Apocalipse 21 fala que agora eles terão acesso à cidade pelas portas. E isso se repete também em Apocalipse 22. Antes estávamos impedidos de entrar no jardim na sua glória, porque os portões do jardim estavam guardados e estavam fechados. Mas agora, nessa nova cidade, teremos novamente acesso a entrar na glória, nesse novo jardim espiritual, pelas portas. Vê como que é incrível que nós temos a consumação de tudo o que se começa no Gênesis 1, 2 e um pouquinho do 3, ele se conclui e Deus termina e realiza com perfeição o seu plano em Apocalipse 21 e 22. E essa é a criação que nós conhecemos biblicamente e a consumação de todas as coisas.